Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a aula de hoje é continuação, parte 2 da aula de processo administrativo. Então agora é a hora de aprender um pouquinho mais sobre processo administrativo. Vamos lá? Lei 9.784 de 99. A aula passada a gente conversou sobre uma visão geral do processo administrativo. A aula de hoje, cabulosa, pesada, cascuda, cheia de informação, mas fundamental para a tua prova de concurso público. Hoje a gente vai desossar o processo administrativo, como ele funciona, prazos, tem defesa, não tem defesa, tem recurso, quem decide, como decide, o que precisa ter na decisão. Tudo isso a gente vê na aula de hoje, que está se iniciando agora. Para você, meu amigão do LAC, minha amigona do LAC, parte 2 em processo administrativo no âmbito federal. A gente viu aula passada que isso é só para a esfera federal. Olha só, a aula passada a gente analisou a Lei 9.784 nas suas disposições gerais, a sua parte inicial, parte dos administrados. Hoje a gente vai analisar processo, que é justamente esse ponto, e mais as disposições finais. Então, olha só, dentro do processo, o que a gente vai encarar? Interessados, competência, inspeção, impedimento e suspeição, atos administrativos praticados no processo ou atos processuais, comunicação e instrução, decisão, motivação, extinção, recursos, prazos e sanções. Tudo isso aqui na aula de hoje, beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos lá, o que a gente tem aqui na aula de processo administrativo? Olha só, o processo. Agora a gente começa detalhe por detalhe do processo administrativo, beleza? Como é que inicia um processo administrativo segundo a Lei 9.784? Basicamente, de duas formas. Eu tenho aqui o início de ofício do processo administrativo. A própria administração instaura um processo administrativo e ela dá o impulso inicial. Essa é uma das formas. A outra forma como é? Eu, administrado, eu, interessado, vou lá, bato na porta da administração e peço para começar um processo administrativo. Isso é perfeitamente possível, é normal, é tranquilo, é, na verdade, a regra, né? Geralmente, quem começa um processo administrativo é o interessado, é a pessoa, é o particular ou o administrado. Pode até ser um servidor público também. Então, olha só, meu amigão, o que a gente já viu no início dessa aula de processo administrativo? Um processo administrativo pode começar de duas formas. A própria administração instaura o processo administrativo ou eu, particular, peço para instaurar. Beleza? Então, olha só, de ofício, que é a forma como a gente conversa no direito administrativo. De ofício, a própria administração instaurou. A pedido do interessado, requerimento. Eu faço um requerimentozinho por escrito para, sei lá, verificar uma multa que me foi aplicada e eu estou discutindo. Uma multa de trânsito foi aplicada no cabeça, o cabeça vai lá e pede para abrir um processo administrativo para verificar a validade dessa multa, para dizer que estava errado, que o cabeça não estava na cidade quando foi multado e coisas do gênero. Beleza? Sussa, tranquilos? Então vamos embora. O requerimento ele pode ser escrito ou oral. Muito cuidado com isso. O requerimento para início de processo administrativo ele pode ser escrito ou pode ser oral. A regra é que ele seja escrito, mas ele pode ter início de forma oral, ou seja, verbalmente eu peço uma providência qualquer da administração e peço a instauração de um processo administrativo. Quando for escrito, olha lá, quando o requerimento for escrito, ele deverá observar o seguinte. Isso aqui é previsão da lei. Não foi o cabeça que inventou isso aqui, tá? Isso aqui está na Lei 9784 de 99. É a lei que exige determinados requisitos objetivos específicos para os requerimentos escritos. O oral não. O oral você chega lá, ô cacique, instaura processo administrativo, cabeça quer? Pronto, acabou. Agora o escrito não. O escrito você tem que pegar ali, ó, bonitinho, ó, escrever, qualificação. Vamos ver o que precisa ter no escrito? Olha só. O que precisa ter? O órgão ou autoridade administrativa que se dirige. Identificação do interessado ou de quem o represente. Domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações. Formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos. Data e assinatura do requerimento ou do seu representante. Olha só. Vamos desenhar.
Ó o requerimento aqui, ó. Requerimento. Vamos lá? Requerimento. Requerimento pode ser, olha que bacana, ele pode ser online, na internet, igual as aulas do LAC Cursos, ou pode ser em meio físico, né? Vamos fazer o meio físico aqui, que aí ele já vai representar também o online. Ó, papel bonitinho, né? Papel, aí você tem aqui, destinatário. Quem que é o destinatário? A autoridade. Vamos passar para fora do papel aqui, ó. A autoridade a quem o requerimento se dirige. Estou dirigindo o meu requerimento ao presidente do Detran no estado de Mato Grosso para que ele libere, por exemplo, o IPVA do meu veículo lá que está com uma restrição. Acabou. Ou então eu estou encaminhando o requerimento para o chefe do setor de licitações do estado de Mato Grosso para que ele preste informações sobre a licitação, sei lá, licitação de veículos que foi feita no estado esse ano. É quem eu estou destinando. Então, geralmente vem aqui. Ó, aí já é dica de português, né? Pronome de tratamento. Como é que você vai usar? E aí, mano, beleza? Libera as cautelas para nós? Não vai rolar. Não vai rolar. Você vai ter que colocar lá bonitinho, assim, ó. Ilustríssimo senhor. Se ele for chefe, se ele for diretor, se ele for secretário ou se ele for governador, ele já é autoridade. Aí você vai lá. Excelentíssimo senhor secretário de Estado fulano de tal. Excelentíssimo senhor presidente da autarquia tal, né? Excelentíssimo senhor governador, excelentíssimo senhor prefeito. Ah, mas vai para o chefe da seção de transporte. Ilustríssimo senhor chefe da seção de transportes da prefeitura de Cuiabá. Acabou, tá sossegado. Pronome de tratamento, você está indicando já qual é a autoridade para quem você está dirigindo o seu requerimento. Vamos ver aqui que precisa de mais? Olha lá, o que ele fala aqui? Identificação do interessado, beleza. Aqui a gente vai colocar, ó, cabeça de tal, casado, solteiro, né? E por aí vai. Casado e solteiro, pois é, né? Casado, solteiro, mora no Cuiabá, aqui no Cuiabá. E aí vai embora, vai toda a qualificação. Endereço, telefone, e-mail, forma de contato, forma de localização, RG, CPF, todos os dados necessários para que a gente tenha o que a gente chama de qualificação civil. O que é qualificação civil? São seus dados civis. Nome, data de nascimento, profissão, estado civil, endereço, telefone. Uma forma de eu te individualizar e também de te localizar. O que mais que ele pede? Olha lá. Domicílio, ou seja, eu vou colocar o meu endereção lá. Formulação de pedidos, olha só que bacana. Aí isso aqui é a introdução, aí depois eu vou contar um fato. Ou seja, uma história. Ó, seu presidente da autarquia do IBAMA, por exemplo, aconteceu tal coisa. O fiscal do IBAMA apareceu na minha fazenda, disse que eu derrubei 1.000 hectares de mata nativa e me aplicou uma multa de 3 milhões de reais. Só que é o seguinte, primeiro, eu não tenho fazenda. Segundo, eu tenho uma chacrinha que tem 10 hectares. Como é que eu vou desmatar 1.000 se eu só tenho 10? Né? E terceiro, eu não tenho 3 milhões para pagar multa nenhuma. Foi o fato. E depois do fato eu faço o quê? Pedido. Ah, eu quero que revogue o ato administrativo, eu quero que declare nulo o ato administrativo, vai depender das circunstâncias, né? Eu quero que declare inexistente o ato administrativo da multa, uma coisa ou outra. Ou você pede para revogar por oportunidade de conveniência, ou pede para declarar nulo porque é ilegal, ou pede para declarar inexistente porque faltam os elementos constitutivos do ato administrativo, que são aqueles 5. MOSF, motivo, objeto, sujeito competente, forma e finalidade. Faltou um dos 5, eu caio aqui na inexistência do ato administrativo, ou segundo alguns doutrinadores muito importantes nesse país, inclusive o CESP gosta disso, eu caio na nulidade, beleza? Sussa, tranquilos? Então você viu agorinha que um requerimento ele pode ser no papel, escrito bonitinho, mas ainda tem que ter data, e ainda tem que ter assinatura. Cabeça vai lá, põe o dedão e ó, estica o dedão assim, né? Tá assinado. E se fosse online, cabeça? Tudo isso aqui ia estar numa tela de computador com um formuláriozinho para você só preencher. Pô, mas não assina, mas gera um código.
gera um código de protocolo ou gera um código de assinatura digital, pronto, o elemento autenticativo. Olha que bonito, né? A assinatura num documento público ou num requerimento, a assinatura se chama elemento autenticativo. Isso é muito chique, né? Isso é só coisa para administração pública. Ô cabeça, se não tiver o elemento autenticativo, não existe. Não tem assinatura, não vale nada, tá? A assinatura pode ser aquela escrita bonitinha que você tem naquela carteira de identidade ou digital, né? Digital é bem bacana, né? Um códigozão enorme com 50 números é a tua assinatura digital. Beleza, meu amigão? Sussa, tranquilos? Agora a gente acabou de ver que o requerimento ele pode ser escrito ou oral. O escrito ainda pode ser online, né, digital, e pode ser aquele tradicional, aquele comunzão, aquele que é feito no papel. Ô, cabeça, posso fazer à mão? Pode fazer à mão, tá? Pode fazer à mão, mas vai ter que seguir esses requisitos básicos aqui. Vai ter que ter o órgão e a autoridade a quem é direcionado, vai ter que ter a qualificação civil do interessado, o domicílio do interessado, vai ter que formular um pedido e expor os fatos que você quer dar conhecimento para a autoridade, né? Vai ter que pôr a data e assinar. Se não fizer isso, seu documento ele tem falhas, ele tem problemas técnicos, e aí pode ser que a administração nem analise o seu caso, tá bom? Vamos ver, o que a gente tem mais aqui? Olha só, é vedada a administração a recusa imotivada do requerimento. Cabeça é o chefe lá da instituição. E aí o cabeça recebe um documento. Tá aqui, ó. Cabeça vai até pegar o documento aqui, ó. Pronto. Tá aqui o requerimento. Aí o cabeça olha pro requerimento e fala assim: corintiano, nem pensar. Indefiro, joga fora. Pronto, avisa lá o Corinthians que eu não vou pegar requerimento dele, ó. Tá aqui o requerimento dele, escreveu tudo bonitinho, mas é Corinthians, então eu não vou receber. Pode fazer isso? Lógico que não pode. A administração trabalha no princípio da impessoalidade. Não interessa se o cara do outro lado é Flamengo ou é Corinthians, ou se é do Inter, não interessa isso. A impessoalidade me diz o seguinte: tem que analisar o documento dele, é grave, instaurar processo administrativo. Aí você dá um despachão aqui assim, ó, manda embora. Vai instaurar um processo administrativo. Deixa eu deixar o requerimento aqui, que eu acho que a gente vai usar mais ele hoje. Então, a administração não pode simplesmente falar assim, ó, não recebo, negativo. Agora, ela pode fazer o seguinte, olha, esse requerimento aqui eu vou ter que indeferir de plano. Primeiro, não tem identificação da autoridade competente a quem ele se dirige. Segundo, não tem a qualificação da pessoa, o interessado. Eu não sei quem é o interessado, não tem endereço, não tem telefone, não tem e-mail, não tem nem como comunicar com essa pessoa. E ele está falando que uma astronave lá do Star Wars, uma nave imperial, vai descer aqui em Cuiabá e os caras vão tomar a cidade com os Stormtroopers. Tá fora da casinha, né? Até porque só dia 17 de dezembro é que vai rolar o filme do Star Wars 7 no país, né? Então esse requerimento não rola, o cara é tantã, é pancada. Aí eu vou fazer o seguinte, indefiro, porque dos fatos narrados não existe conclusão lógica. Não há qualificação do interessado e não se sabe qual é a autoridade competente. Indefiro, arquive-se. Pronto, arquivou, rejeitou de plano. Nessas circunstâncias bizarras, a administração pode, mas sempre de forma motivada. Beleza? Agora, olha só, se houver falhas, deve o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. A gente chama isso de emenda. Sim, emenda. Emenda o seu requerimento. O que é uma falha sanável? Você direcionou o documento ao chefe do setor de mas aqui na nossa instituição, quem cuida dos problemas com veículos oficiais, na verdade, é o diretor de logística. Então faz o seguinte, arruma aí, não coloca chefe dos transportes, coloca diretor de logística, que aí vai diretamente para o chefe dos caciques lá, ou melhor, para o chefe da indiarada, vai para o cacique, e aí ele vai tomar uma providência. Isso é uma falha sanável. Outra falha sanável. Ô, amigão, você esqueceu de colocar a data e assinar, arruma aí. Eu não vou indeferir de plano só porque o cara esqueceu de colocar uma data e assinar. Beleza? Essas falhas sanáveis são
É obrigação do servidor fazer a orientação adequada para que a pessoa peça sem problema nenhum aquilo que lhe é de direito. Padronização. Olha que bacana isso. A administração pública deverá elaborar modelos ou formulários para facilitar o acesso ao processo administrativo. A gente sabe que esse negócio de fazer pedido, escrever, não é algo muito, digamos assim, comum na vida das pessoas. Tem gente que sabe ler, sabe escrever, redige cartas, lê livros, mas se falar, preenche um requerimento e assina para a gente tomar uma providência sobre uma questão qualquer, a pessoa já treme na base, porque não está acostumada. Tem aquela formalidade, aquele temor, nossa, vai para a administração, vou ter que fazer um pedido, como é que faz? Sussa, tranquilos, está lembrado daquelas aulas lá de 4º ano, 3º ano, mais ou menos? Lembra que você tinha uma professora chata pra caramba e ela falava assim: coloque o cabeçalho, menino, coloque a data. Tá lembrado? Lembrou, né? Lembrou. Eu também tinha uma professora dessa, né? Lá no 1º ano eu já tinha que fazer cabeçalho, a tia Evelise, né? Um abraço pra tia Evelise, faz tanto tempo que eu não a vejo, faz muito tempo mesmo. E a tia Evelise falava assim: coloca o cabeçalho, cabeça, vamos, cabeça, coloca a data, o nome da escola. Pra que isso? Isso é uma identificação básica para você saber a data que você fez aquela tarefa, o local onde você estava e o tipo de matéria que você estudou. Isso é um endereçamento, a gente chamava de cabeçalho. Essa informação cabeçalho é exigência da lei. Está aqui em cima, ó, ilustríssimo senhor chefe do setor de licitações. Pronto, você endereçou. Da cidade tal, do órgão tal, você individualizou o destinatário, né? Isso é fundamental, é extremamente importante. Mas quando você fala para uma pessoa, vai fazer um requerimento, a pessoa nem lembra que ela já fazia isso desde o 1º aninho, quando ela aprendeu a escrever. Ou seja, colocar um destinatário. Identificação nada mais é do que colocar seu nome, seus dados, CPF, RG, coisa que qualquer um faz quando vai abrir um crediário numa loja, né? Vai pegar um cartão num banco. Coisa simples, mas as pessoas, por se tratar de administração pública, por se tratar de um pedido oficial, treme na base. Então, em razão disso, a administração está obrigada, ou melhor, está orientada por lei a fazer um formulário padrão. Os lugares onde você tem que preencher já vêm pré-estabelecidos. Endereçamento, qualificação, fato, pedido, juntar documentos. É o que a gente chama de modelos ou formulários. Nós vivemos hoje na era dos formulários, né? Tudo é formulário, tudo é formulário. Você vai preencher qualquer coisa, tem um formulário lá. Para quê? Isso para facilitar a sua vida. E porque aquele formulário vai ser levado para um outro setor do órgão ou até da iniciativa privada e vai para um sistema de computador. E aí, nesse sistema de computador, tudo que tiver no campo 12, por exemplo, data de nascimento, no computador vai ter um outro campo 12, data de nascimento. Não existirá erro na hora de digitação. A pessoa que vai digitar vai saber exatamente o que está digitando, beleza? E isso é interessantíssimo, porque quando você cria formulários, você facilita o acesso das pessoas. Muitas vezes as pessoas só vão lá e marcam um xizinho, só preenchem o nome e acabou, está resolvido, o requerimento está aberto, né? Havendo pluralidade de interessados com requerimentos idênticos, a petição poderá ser única, salvo preceito legal em contrário. Então, olha só. Você, meu amigão, minha amigona, vai fazer concurso público. E mais 5.000 pessoas vão fazer o mesmo concurso público. É por isso que você tem que estudar aqui no LAC. Para você chegar mais preparado e se distanciar da sua concorrência e ficar com a vaga. Você e mais 5.000 fizeram o concurso público. Chegaram no dia da prova, a banca lá simplesmente tomou 1 hora da sua prova. Você tinha 4 horas para fazer a prova, aí a banca falou assim, é o seguinte, gurizada, hoje nós vamos testar os nervos de vocês, né? Vocês têm 4 horas para fazer a prova, uma prova de 70 questões, mas a gente só vai dar 3. Ninguém vai ter 4, só 3. Por que isso? Porque tá rolando um churrascão e todo mundo quer ir pro churrascão meio-dia. Então, torando 3 horas eu recolho a prova. E aí? O edital te garante 4, o cara te dá 3. Como é que faz? Só porque ele tem um churrascão? Lasca-se o churrasco dele. Eu quero minha outra hora de prova, né? Você e os 5.000 vão fazer 5.000 pedidos
Para a administração pública poder cancelar o concurso que tiraram 1 hora da sua prova? Não, loucura, não precisa tudo isso. Então você se reúne com a galera, não precisa se reunir com os 5 mil, mas se reúne aí com 50, com 20, com 30, com 100, com 1.000 pessoas e todo mundo assina um só requerimento. Ou se todos quiserem protocolizar seus respectivos requerimentos, a administração vai verificar que é tudo igual, vai juntar tudo num pacote só e vai dar uma decisão só. Por que isso? Celeridade, organização. Então, sempre que existir, sempre que houver diversos requerentes pedindo a mesma coisa, basta um pedido para todo mundo. Basta um pedido para todo mundo. Mas aí tem que haver identidade de pedido, tá? Beleza? Interessados. Quem que tem legitimidade? Legitimidade para estar no processo administrativo. O que é isso, cabeça? Legitimidade. Isso vem lá do processo civil, tá? Lá no processo civil, ou no processo penal também, que são os processos judiciais, existe o que a gente chama de legitimidade passiva e legitimidade ativa, beleza? Legitimidade, ela pode ser ativa e pode ser passiva. Que é legitimidade passiva, cabeça? Tô na mesma ainda, tá tudo estranho para mim. Ó, legitimidade passiva é o réu, é aquele que está sendo processado. Legitimidade ativa é o autor, aquele que está processando. Isso aqui vale nos processos judiciais, cíveis e criminais, acabou. Mas também vale para processos administrativos. Processos administrativos. Olha só que bacana, eu vou te dar um exemplo. Cabeça é servidor do Ministério Público da União. E aí o cabeça simplesmente não vai trabalhar por 5 dias. Não quero, eu cansei, vou ficar em casa dormindo, né? Vou dormir 5 dias, vou começar a dormir na segunda às 0 horas, só vou acordar na outra segunda às 0 horas. De tão cansado que o cabeça tá. Beleza, tá bom. Aí o pessoal do órgão lá do cabeça, do MPU, falou assim, cadê o cabeça? Ah, o cabeça tá dormindo em casa. Ah, é? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos montar um processo administrativo contra o cabeça, um PAD. Nossa, um PAD, só porque o cabeça quis dormir uma semana, sem autorização não pode. Tem que pedir autorização para dormir no serviço público, tá? Aí é o seguinte, quem que vai ser o autor do PAD? Olha só, o cabeça não foi trabalhar por uma semana. E aí a administração falou assim, não pode. Aí virou bagunça, cabeção vai ter que responder aqui para nós. Então, ó, de ofício, a administração pública do MPU determinou a abertura de um PAD. Tá, e o PAD vai fazer o quê? Vai investigar quem? O réu, quem está no polo passivo, quem tem legitimidade passiva. E no nosso exemplo, quem é? Este cabeçudo que vos fala, né? O cabeçudo que não foi trabalhar. Olha lá o cabeçudo, tá até bravo o cabeçudo. Ó, o cabeçudo ficou bravo porque vão montar um processo administrativo contra ele. Beleza? Esse é o réu. Esse é o réu. Legitimidade ativa, legitimidade passiva. Legitimidade ativa no nosso exemplo de quem é a administração pública. Tá me vendo aí agora? Beleza. E legitimidade passiva, aqui ó, cabeçudo. Cabeçudo está sendo processado pela administração num processo administrativo. Por que eu tenho que saber isso sobre legitimidade ativa e passiva, que é um conceito técnico do processo civil e do processo penal, ou seja, dos processos judiciais? Por uma razão muitíssimo simples. A Lei 9.784 diz que somente algumas pessoas têm legitimidade para estar no processo administrativo. Olha só, quem é que tem legitimidade para estar no processo administrativo? Pessoas físicas ou jurídicas que deem início a esse processo, ou seja, alguém que faça o requerimento dele.
para tratar de direitos individuais, difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Bacana demais isso, né? Direitos individuais. Cabeça tem uma casa e quer o habite-se para poder entrar na casa. E a prefeitura não está me dando, o fiscal foi lá e não vai me liberar. Então eu vou lá na administração e falo assim, eu, cabeça, casado, servidor público, tenho uma casa no lugar tal. Acabou de ser construída ontem. Eu quero o habite-se para amanhã. É assim? Mais ou menos. Se eu falar ontem e o para amanhã, eu tô ferrado. Aí que eles não vão me dar, né? Tem que pedir, por favor, por gentileza, se não for muito trabalho, não quero incomodar ninguém, mas libera aí para eu poder morar, só isso, né? Direito individual, o problema é meu, eu preciso morar. Direito difuso. Ó, administração ambiental, vizinho aqui toca fogo no matagal dele. Toda semana, o cara junta um monte de folha seca e está poluindo o ambiente. E isso interessa a todas as pessoas, não só o cabeça, mas todo mundo que mora na cidade. Direitos coletivos. Nós, servidores do Ministério Público da União, queremos o nosso reajuste, Procurador-Geral da República. Esta coletividade de servidores não tem reajuste há 9 anos. Então, vamos ver, ó, libera a grana para nós. Requerimento para tratar de direitos coletivos. Individuais homogêneos. Cabeça comprou uma canetinha, ó, canetinha. E aí, no negócio que o Cabeça fez com a loja deu golpe no Cabeça. A caneta não escreve. E igual essa aqui, tem mais 1000 canetas no mercado que não escrevem. Mais 1000 cabeçudos foram lesados, ou lesionados, melhor dizendo, né? E aí, Código de Defesa do Consumidor na gurizada. Direitos individuais homogêneos. Beleza? Tudo isso aqui para pessoa física ou para pessoa jurídica que quer que comece um processo administrativo. Quem tem capacidade? Pessoa física, pessoa jurídica. Pô, Cabeça, isso é óbvio. Então eu não posso colocar um animal lá, né? O Totozinho não pode ir lá na administração pedir uma vacina contra a raiva. Não rola. É o dono do Totozinho. Da mesma forma, a gente tem que pensar, pessoas jurídicas são aquelas que estão devidamente constituídas, tá? Aqueles que sem ter iniciado o processo têm direitos e interesses que possam ser afetados pela decisão, ou seja, os terceiros. Terceiros também têm legitimidade para participar de um processo administrativo. Quem são os terceiros? Cabeça vai lá reclamar do vizinho dele que está perturbando, está tocando fogo toda semana no matagal do lado da casa, ó. Beleza. Eu não vou conversar com o vizinho incendiário lá. Eu vou conversar direto com a administração pública, fiscalização ambiental. Acabou. É cabeça, administração pública, fiscalização ambiental. Cabeça, administração pública. Cabeça, administração pública. E o vizinho? Quero nem saber do vizinho, quero nem ver ele. Ele toca fogo no mato toda semana, está poluindo tudo, né? Mas a decisão da administração no processo que o Cabeça está pedindo para montar tem repercussão no terceiro, o vizinho que eu não chamei para conversa. Sim, porque ele pode ser multado, ele pode ter a obrigação de não mais fazer isso, enfim, ele pode ter algum problema lá. E aí ele tem o direito de se manifestar nesse processo, tá? Organizações e associações representativas no tocante aos direitos e interesses coletivos. Aqui, ó. Sindicato, associações também podem participar de processos administrativos. As pessoas, associações legalmente constituídas quanto aos direitos difusos. Aqui também, sindicatos, associações, ONGs, pode entrar. Lembrando, esses aqui são requisitos mínimos, básicos, genéricos. Pode ser que eu tenha outros mais importantes numa lei específica, tá bom? E agora, capacidade processual. Guilherme, filho do Cabeça, tem 9 anos. O Guilherme pode fazer um pedido para a Secretaria de Esportes da cidade de Cuiabá para montar um torneio de futebol para sub-9, ou seja, de 9 anos para baixo? Não pode. Por que o Cabecinha não pode? O Cabecinha não pode por uma razão simples.
Capacidade processual no processo administrativo é só para quem tem mais de 18 anos. Grave isso no HD, meu amigão. Mais de 18 anos. Não é para quem tem 18 anos, nem para quem tem menos de 18 anos. É para quem tem mais de 18 anos. Cabeça, não é a mesma coisa para quem tem mais de 18 e quem tem 18? Não. Porque a lei fala maiores de 18, não fala para quem tem 18. E o examinador sabe dessa diferença quase que invisível, mas se vacilar, é uma questão perdida na prova. Mais de 18 anos não é a mesma coisa que 18, tá? 18 anos são 18 anos. Hoje é o dia do meu aniversário, faço 18 anos. Mais de 18 anos, 18 anos e um dia. Tá legal? Beleza? Parece bobo, mas se o seu examinador colocar aos 18 anos, vai estar errado, porque mais de 18 anos, tá bom? Competência. Quem é que vai analisar o meu documentão aqui? Eu tenho que ter um cabra descrito, destinatário. Lembra do cabeçalho lá da primeira série, do segundo ano? Então, é aqui, ó, o destinatário do requerimento. Competência é um ponto extremamente importante. Aquele cabeçalho parece uma coisa à toa, né? Que é para quem eu destino aquele requerimento. Mas não é bobo. Não é uma coisa sem importância. Pelo contrário, quando você dá ao destinatário, quando você indica para quem está sendo dirigido o seu requerimento, você está definindo a competência para processo e julgamento. E isso é extremamente importante. Olha só, vamos rabiscar um pouquinho aqui, ó. O requerimento, ó, esse aqui é o requerimento, tá? O requerimento, ele vai ter o destinatário, que é a autoridade competente. Competente para quê, cabeça? Competente. Aqui eu defino a competência para processo e julgamento do requerimento. Beleza? Aqui eu defino a competência, nessa primeira parte aqui eu defino a competência para processo e julgamento do requerimento. Definir a autoridade competente é extremamente importante. Por que é extremamente importante? Parece uma coisa tão boba, né? Tá certo, parece uma coisa boba. Olha só, essa autoridade competente ela vai ter que fazer o quê? Dar uma decisão. E decisão nada mais é do que um ato. No nosso caso, essa é uma decisão administrativa, não é? Uma decisão administrativa. Então, eu estou falando de ato administrativo. E o ato administrativo tem um elemento chamado sujeito competente. Isso quer dizer que a pessoa que vai dar uma decisão nesse requerimento, aqui o destinatário do meu requerimento, a autoridade competente para o meu requerimento, é aquele que vai cuidar do processamento dele, do trâmite de todo o processo administrativo e vai dar o julgamento, vai dar a decisão final. Essa decisão final, esse julgamento é um ato administrativo. E se ele é ato administrativo, quem vai praticá-lo tem que ser sujeito competente. Porque se ele não for o sujeito competente, eu só tenho um problema. O ato é nulo ou é inexistente. E aí, todo o processo, o requerimento não vale de nada, absolutamente nada, e você perdeu tempo. Então, meu amigão, minha amigona, quando a gente fala dos elementos do ato administrativo e um deles, o sujeito competente, a gente está falando de coisas extremamente importantes. E é uma razão muito simples. Se você não tem competência para praticar o ato, não pratique, porque se você vai praticar, pode caracterizar um abuso de poder, exatamente na sua modalidade de
excesso de poder. Lembra de um exercíciozinho que a gente fez na aula de poderes e deveres da administração? Tinha uma questão de prova que falava assim: um fiscal de tributos do município estava aplicando multas de trânsito. E aí? Pode? Lógico que não, eu tenho um excesso de poder. Embora ele esteja investido no poder de fiscalização da administração, poder de polícia, na verdade, né? Embora ele esteja imbuído do poder de polícia, esteja investido nesse poder, ele não tem competência para aplicar multas de trânsito, ele tem competência para aplicar multas tributárias. Então, olha só, você, meu amigão, tomou uma multa de trânsito, você estacionou num local que não podia estacionar, beleza? E aí esse fiscal de tributos municipais olhou seu carro e falou: não pode estacionar aqui, ó, multa, e prega no vidro do seu carro. E o cara é tão organizado que ele saca de um carimbo e pá, carimba e assina ainda: auditor fiscal municipal, tô aplicando multa. Tá bom. Aí você pega, você assistiu a aula de poderes e deveres, agora está assistindo de processo administrativo, vai lá, olha e fala: mané, você é auditor fiscal, você não é fiscal de trânsito, né? Você está cuidando dos tributos municipais. Requerimento, vou direcionar para quem? Para quem? Para quem que eu direciono o requerimento? Para o governador do estado, porque ele é o chefe máximo no estado, portanto ele manda no presidente do Detran, e o Detran é o órgão de fiscalização de veículos automotores, e é o Detran que cataloga, registra e manda a cobrança de uma multa de trânsito para veículos. Então eu mando para o governador, vou falar direto com o dono dos boi. E aí, tá certo? Tá errado. Tá errado. Do mesmo jeito que o fiscal de tributos praticou um excesso de poder, porque ele não tinha competência, ele não é um sujeito competente. Se você direcionar um requerimento para o governador, não é a autoridade competente para dar decisão. Ah, então tem que mandar para o presidente do Detran? Não. Você vai mandar provavelmente para a Secretaria de Transportes Urbanos do seu município, porque foi um servidor municipal que praticou um ato com excesso de poder. Tá vendo a importância de você definir a competência? Você simplesmente manda para o destinatário errado e o seu pedido fica lá a ver navios. Tá bom, cabeça, eu vou mandar para o secretário de Transportes Urbanos do meu município. Beleza, agora você encontrou o sujeito competente correto. É o secretário de Transportes Urbanos do seu município que tem poderes administrativos para fazer a revisão da multa. Então, qual que é o destinatário? Secretário municipal. Tá bom. E aí você vai falar o quê? Qual que é o fato? Ó, o fato é algo chamado excesso de poder. Por que o excesso de poder? Pô, um auditor do município, um auditor fiscal do município está aplicando multa agora, tá doido? Ele não tem competência para aplicar multa de trânsito, ele tem competência para aplicar multa de IPTU, de SSQN, enfim, de algum tributo não pago pelo munícipe. Munícipe. Bonito, né? Munícipe. É você que mora e paga IPTU e anda na rua esburacada, tá bom? É bem você. E o cabeça também. Beleza? Destinatário é fundamental, gurizada. Sem indicar o destinatário, a gente está batendo na porta errada. E aí você tem um vício de competência significativo. A competência, ela é assim, digamos que num grau de importância de 0 a 10, ela está no 12. De tão importante que ela é. Você não pode errar a competência. Se errou competência, é um abraço. A competência é definida em lei ou ato administrativo. Então, você vai ter alguma norma no seu município dizendo que quem analisa multas de trânsito é a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos, por exemplo. Pode ser que se a multa foi aplicada por um policial rodoviário estadual, olha só que bacana, a multa foi aplicada por um policial rodoviário estadual, você estava numa rodovia estadual e tomou a multa de trânsito, tudo bem? Extintor vencido, tá bom, fechou, tá certo, pode multar, multou. Para quem você recorre para dizer que o seu extintor estava em dia, estava válido? Na esfera estadual, ou vai ser para o batalhão de trânsito da Polícia Rodoviária Estadual, ou vai ser para a Secretaria de Segurança. Quem é que vai definir se vai ser o secretário de Segurança Pública ou se vai ser o comandante-geral lá da Polícia Militar? Lei. Uma lei, no nosso exemplo, uma lei estadual. Ela vai dizer quem tem a competência para revisão de atos administrativos praticados
por servidores públicos militares atuantes nas rodovias, ou seja, policiais rodoviários estaduais. Ô, cabeça, e se for da PRF? PRF, concursão bacana, né? Polícia Rodoviária Federal. Para quem é que eu mando um recurso de multa aplicado por um policial rodoviário federal? Para a própria Polícia Rodoviária Federal, para o chefe hierárquico daquele policial rodoviário federal. E assim vai. Competência ela pode ser federal, estadual, municipal e distrital. Se for a polícia do DF, vai para o chefão da polícia do DF. Tá bom? Beleza? Meu amigo, definir competência, saber a competência para você pedir é fundamental. E a competência é definida em lei ou algum ato normativo administrativo. Pô, um ato administrativo pode definir competência? Pode. Vou te dar um exemplo. Você vai participar de um processo de licitação lá no Ministério Público Federal, onde o cabeça trabalha. Beleza? Tudo bem? Aí você olha no edital e fala assim, recursos, tá bom. Para quem vai o recurso? Aí tá lá, recurso será dirigido para o procurador-chefe. Um ato administrativo normativo chamado edital definiu que o recurso vai ser direcionado ao procurador-chefe daquela unidade do Ministério Público Federal. Pronto. Ato administrativo. Só que o ato administrativo ele tem que estar de acordo com a Lei 866 no caso das licitações. Beleza? Essa regra de que a competência é definida por lei ou por ato normativo vale para toda a administração pública, federal, direta e indireta. Por quê? Porque isso está numa lei aplicável à administração pública federal. É lógico, na esfera estadual, municipal, distrital, a regra vai seguir do mesmo jeito, tá? Irrenunciável. Se eu dou a competência por lei ou por ato normativo para alguma pessoa, para algum cargo público específico, a pessoa que ocupa esse cargo, que tem o dever agora de julgar um pedido seu, tem o poder de decisão, ele simplesmente não pode falar, não quero, não gosto. Não, filho. Aí é o seguinte, a lei fala que é você que vai julgar. Se a lei fala que é você, você não pode renunciar. A competência é irrenunciável. Pô, mas vou passar para o meu substituto. Vou passar para o colega do lado, que é diretor do outro departamento. A lei fala que é você. Se é você, é você. Oh, mas eu não quero decidir. Renuncia ao cargo. Vaza dessa chefia. E passa para outra chefia. E o outro vai ter essa responsabilidade. Porque a responsabilidade aqui da competência não é do servidor, é do cargo. Você não quer decidir? Vaza do cargo. Larga o osso. Né? Se você quer ficar nesse cargo bacana de chefe, de diretor, de sei lá o quê, vai ter que decidir. É o ônus e o bônus, tá? Exercida pelos órgãos administrativos, ou seja, a competência aqui, a gente está falando de administração pública, então eu não vou falar de competência exercida pelo judiciário, né? Admite delegação e avocação. Ah, cabeça, mas você acabou de falar que eu não posso renunciar. Renunciar não pode, tipo, isso não me pertence. Pertence sim, mas em determinadas circunstâncias é possível eu delegar esta competência. E eu posso delegar para uma pessoa, ou para um órgão, ou para administração indireta. Olha que louco isso, né? Eu não posso abrir mão dela, mas eu posso fazer, sim, essa delegação. Olha só. Delegação tem tudo a ver com descentralização. Descentralização. Do que a gente está falando aqui, ó? Administração direta e administração indireta. Administração direta e administração indireta. As duas modalidades mais importantes que a gente conhece no serviço público hoje. Administração direta e administração indireta. Olha só. Vamos analisar uma hipótese de delegação do poder de decisão, tá?
imposto de renda pessoa física. Beleza? Isso interessa para quem? Para a União. Ok? Isso é de interesse federal. A quem compete a decisão sobre qualquer questão referente ao imposto de renda? A União, por intermédio do Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal. Beleza? Você está com um problema de imposto de renda, então você vai discutir com quem? Com a União. Por quê? Porque esse imposto é federal. Vai falar com a Dilma? Não. Você vai falar com o ministro da Fazenda, então? Não, nem com o ministro da Fazenda. Nenhum nem outro vai querer ver sua cara. Então você vai falar com quem? Com o secretário da Receita Federal no Brasil? Também não. Lógico que não. Dentro da estrutura da Secretaria da Receita Federal, você vai procurar o seu estado, município, e vai falar com o chefe lá de uma dessas unidades. Pronto. Olha de onde eu estava. Pô, cabeça, mas isso é delegação? Não. Eu estou te mostrando como é. Olha a estrutura mega, Thunder, que tem... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado, com os melhores professores do mercado aqui do Lá Concurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui, nós temos aqui o melhor custo-benefício. Nesse curso nosso custa apenas 10 parcelinhas aí de R$20. Você vai ter direito aí a assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje já disponível aí em torno de 270 videoaulas com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Tá certo, meus amigos? Já esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então você pode fazer o download gratuitamente. Clique no link aqui embaixo. Clique lá, faz um cadastrozinho. Você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do Lá Concurso. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui do Lá. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.